Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho falar sobre a terapia que eu comecei a fazer, sobre algumas decisões, alguns caminhos que a minha psicóloga me sugeriu. E para quem ainda não sabe ainda sobre esse tema, vou deixar no final desse vídeo o link do outro vídeo onde eu conto que agora eu estou fazendo acompanhamento com uma psicóloga e os motivos também, são N motivos, né? Então assim, eu tô explicando tudo direitinho no outro vídeo, tá? Então aqui tô fazendo agora só o resumo e vamos lá que agora eu vou explicar como é que está sendo, vou contar, né? Ontem, uma segunda-feira, eu fui para minha terceira sessão. Eu estou indo de segunda-feira porque é o dia que o meu marido trabalha home office. Para quem não me conhece, para quem chegou agora aqui no canal, eu tenho um filho de 9 anos de idade. Ele vai para a escola de manhã, volta meio-dia para almoçar, ou seja, nós almoçamos juntos. Depois meu filho volta para a escola, então é o horário que eu consigo sair. Meu marido trabalhando em casa, beleza, porque na hora que meu filho chega, né, o pai dele tá aqui. Então, na segunda-feira tá dando super certo. Nos outros dias da semana, tem os dias que meu marido tá em Zurique, tem no escritório, né? E tem dias também que tem atividades esportivas que eu preciso levar meu filho. Mas agora é o momento certo que eu tô conseguindo me cuidar. E eu vou continuar, não é porque assim, agora vamos entrar na primavera em alguns dias, em uns 10 dias, a gente já entra na primavera. O tempo melhora, verão, o tempo vai melhorando, tudo, e eu consigo ficar também melhor, eu consigo ficar mais animada, tudo. Esse é um dos motivos, né, pelo qual eu estou passando a terapia, porque eu já tenho um probleminha com o clima da Suíça, os dias cinzas, mas aos poucos, agora na primavera vai melhorando. Só que mesmo assim, mesmo melhorando os dias, a gente entrando na primavera, no verão, eu vou dessa vez continuar sim com a terapia, porque são várias outras respostas que eu tô precisando, várias outras buscas que eu quero para minha vida, mudanças, né, que eu quero para minha vida e que sozinha eu não estou tendo força. Eu estava falando antes que eu estava tendo bloqueio. A minha psicóloga, ela já falou: para de falar que você tem bloqueio, você não tem bloqueio, você é inteligente, você... Então tudo assim, ela tá me analisando ainda, isso daí então é um termo que eu já não devo mais falar, que eu tenho bloqueio. Mas eu usava muito esse termo, porque como eu expliquei, né, contei a história para minha psicóloga de várias situações que eu tentei fazer as coisas, que seja questão de estudo, questão de trabalho, entre outras situações que eu deixava, que eu parava no meio do caminho. Só que com tudo que eu contei para ela, depois ela falou: não foi uma opção sua para as coisas, né? O que você fazia no meio do caminho eram as situações, era questão financeira, ou era questão realmente de mudança de estado, de cidade, né? Então, ou então foi uma separação, então foi N fatores que eu acabei mudando muito. Essas minha história também, eu tenho também playlist falando de histórias da minha vida. E aí eu conto esse meu lado de instabilidade e que muitas coisas foram interrompidas, né? E aí pra mim eu acabei achando, hoje em dia eu achava que eu era bloqueada, que eu não conseguia fazer, né, tudo que eu parava no meio do caminho. E ela falou: não foi escolha sua, eram as situações. Então hoje você tem a escolha de você vai começar e você vai terminar. Então muda essa chavezinha na cabeça, tudo, né? Então tá sendo bem bacana. Tá muito no começo, 3 sessões, gente. A primeira é só uma apresentação, praticamente, né? Aí a segunda que começa a analisar, a terceira procurando algumas mudanças que nem eu sei se eu sou capaz sozinha ainda, que eu ainda tô insegura, né? Por mais, não é assim falar muda essa chavezinha, a gente mudou. Tudo isso é um processo. Mas ela também tá tentando ver até onde eu consigo mudar. Para muitas coisas, realmente, depende também. Quando eu estou numa fase mais animada, estou bem, tudo, aí eu consigo fazer as coisas acontecerem, né? Quando eu estou nessa fase que junta a questão da temperatura, do clima, os dias cinzas da Suíça, que isso me prejudica bastante, né? Mas ansiedade, gente, né? Vem a questão da idade também, dos hormônios. Por isso que são N fatores que eu tava me sentindo um tanto bloqueada, perdida. Ela falou que eu tô pessimista. E isso eu não gosto, porque eu não quero ser pessimista, né? Eu gosto de ser aquela pessoa que chega, seja no YouTube, seja no Instagram e fala, vamos, né, para limpar a casa, né? Se a gente escolheu fazer esse tipo de trabalho, que seja trabalhando fora, seja lá o que seja a sua profissão, né? Seja rotina de casa, seja...
Então, se você optou, se você está fazendo isso, às vezes não optou, mas uma situação naquele momento te colocou para você estar fazendo isso, faça da melhor maneira. Esse é um outro ponto. É um outro ponto. A questão que eu me cobro demais. Ou seja, se no momento que eu estou cumprindo agora a questão da maternidade, de dona de casa, eu me cobro demais, né? Pra cuidar de tudo, pra fazer tudo bem feito, pra fazer da melhor maneira. Só que às vezes não, né? Às vezes você também tem que parar um pouquinho, né? Porque principalmente rotina de casa, vem aquela mesmice. Vem aquela mesmice. Então você fez hoje, amanhã você olha para sua cozinha ou à tarde, já tá aquela, você comeu, né? Você então tá aquela baguncinha de novo. Você olha ali pro seu quarto todo dia que você levanta, tá aquela baguncinha de novo. Então a rotina de casa chega um ponto que pode desmotivar a gente porque é a mesmice. E aí é o ponto que você também tem que ver alguma outra coisa que você faça e que você veja uma evolução, uma coisa produtiva, algo que você fez. É isso que tá me faltando no momento, tá? Eu gosto muito de cuidar da minha casa, dessas decoraçõezinhas, quando eu fico mostrando, fazendo vídeos. Ai, gente, eu mudei as capas das almofadas, coloquei essa decoração, tirei desse cômodo, coloquei nesse outro. Gosto de fazer isso. Só que, realmente, no dia a dia, uma vez ou outra, que eu não fico fazendo decoração todos os dias, né? A gente não fica decorando, mudando as almofadas todos os dias, mudando um vaso todos os dias, né? A gente mudou ali, pronto. O resto da semana, ali dos dias, você tá tendo que fazer aquela manutenção na casa. E essa mesmice acaba sendo desgastante. E aí você, pô, né, de novo. E você não vai ver muita mudança. Então são quase 10 anos já, né, que eu realmente só vivo para cuidados da casa e para viver a maternidade. Então realmente eu já estou precisando. E eu acho que vem isso também, como meu marido tá fazendo home office, então eu já vejo que tem essa possibilidade de eu mudar, sabe, transformar um pouquinho a minha vida, fazer realmente algo por mim, tá? Crescer de alguma maneira, mesmo que não seja algo profissional que eu vá fazer, mas alguma coisa, um conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Mesmo que você não vá fazer, eu digo algo profissional, gente, porque aqui na Suíça você primeiro tem que aprender o idioma local para depois você fazer, para quem não tem uma profissão, tá? Então aí depois você vai fazer uma profissão. Eu não terminei, eu comecei a faculdade de turismo e hotelaria no Brasil, eu não terminei. Então, assim, eu não tenho uma profissão, eu tenho algumas experiências, aí eu tenho, mas também depois que eu cheguei na Suíça, eu tô 15 anos, eu não trabalho fora. Então, assim, eu realmente não vim com uma profissão que eu pudesse aqui talvez validar o diploma. E outra coisa, mesmo assim, gente, quantas pessoas que vêm do Brasil com diploma e depois a burocracia e mais anos e anos de estudo para você validar. Às vezes você precisa complementar os estudos e lá vai mais alguns anos. Quantas pessoas acabam desistindo? Isso eu estava até conversando com a minha psicóloga e ela mesma estava falando que dentro até de várias amigas delas também brasileiras, ela falou que ela e uma dá para contar. Algumas que continuaram na mesma área que atuavam no Brasil, mas que precisaram também aprender bem o alemão e depois também complementar, né? Enfim, para poder validar os diplomas delas, né, do Brasil aqui. Então tem toda uma grande mudança, isso não é novo para quem vai morar fora. Quantas pessoas têm o seu diploma no Brasil que você vai pendurar no país que você chegou, porque às vezes o caminho para você fazer aquela mesma profissão, ele é tão longo que a pessoa fala, não, eu vou seguir, vou mudar de área e tal. Então, desde quando eu cheguei na Suíça, eu estudava, assim, o alemão, né, e estudei muito para tirar a carteira de habilitação, que eu tirei em italiano, sendo que eu moro na Suíça alemã. Mas como eu não sabia o alemão, como é que eu ia ficar estudando aquele monte de regras, de leis, não sei o que, como é que funcionava para tirar a carteira? A prova escrita. E mesmo com o professor de autoescola, meu professor era italiano, porque para mim foi mais fácil eu aprender o italiano do que eu aprender o alemão. Então eu estava estudando o alemão na escola e eu estava estudando o italiano online para eu poder fazer a minha habilitação. Eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então foi bem bacana, que assim que eu cheguei aqui, eu, estudar e vai dar certo. Vai levar tempo? Vou levar tempo. Então depois de 5 anos de Suíça, depois de 5 anos de casada, eu e meu marido decidimos ter um filho e nesse período da gestação eu ainda estava estudando o alemão, porque eu nunca tinha parado. Como antes a gente viajava bastante,
por conta do trabalho do meu marido. Então eu fazia o nível, aí parava, terminava aquele nível, aí a gente viajava, depois eu voltava, fazia novamente devagar o outro nível, e era desse jeito. Então assim, mas eu estava sempre estudando. São vários níveis de idiomas. Então você, por exemplo, tem o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, tá? Então eu fazia esses níveis tudo bem devagar. Mas dava para ter feito mais rápido, com certeza dava. Mas não tinha pressa, eu já conseguia me comunicar, então estava tranquilo. Então eu engravidei e na gestação, no final da gestação, eu comecei a sentir muitas dores aqui, lombar, acho que chama, aqui nas costas, e eu não conseguia caminhar direito, eu não dirigia na época ainda. Tinha o carro e já tinha habilitação, mas eu tinha medo, aí não tinha segurança ainda, então eu não dirigia. E aí eu ia pegar o ônibus segurando aquela bolsa pesada com material, aí já descia a rua com dor nas costas, subia, que era, né, mais difícil ainda, descer mais tranquilo, mas subir, eu levava o que a gente gasta 7 minutos, eu levava 20 minutos para chegar em casa por conta daquelas dores. Então com 7 meses de gestação, eu parei, né, o meu estudo, o meu alemão, e pronto, depois que o Rafinha chegou, aí eu não fui mais pra escola. Aí eu tentei, tá, com o Rafinha, depois com o meu filho pequeno, eu tentei fazer aulas online, mas tudo me chamava atenção. Ah, não, deixa eu fazer um negócio em casa. Ah, não, preciso fazer isso daqui pro Rafael. Então, 1000 coisas dentro de casa me chamavam atenção. O que era diferente antes da maternidade. Tinha isso também. Quando eu estava estudando o italiano online, eu focava ali no estudo, pronto. Então, com criança pequena, eu não conseguia me dedicar a um curso online. E acabou que eu deixei, foi de lado. Não queria saber de alemão de jeito nenhum. Para mim, isso daí era não tinha mais conversa. Tava ali os livros, tudo, deixa ali guardado no baú, no fundo do baú, não fazia mais sentido. Para mim, eu não queria mais saber. O que eu queria era alguma coisa que me desse prazer. Então eu falei, pô, né, eu já tenho essa rotina de cuidados de casa, tudo, né? Falei, eu quero alguma coisa que me dê prazer. Seria o quê? Seria um curso de inglês para quando a gente viaja, seria uma aula de natação, né? Só que eu tinha medo porque eu falei, tá, ele vai falar na aula de natação alguma coisa que eu não vou entender, embora eu falo alemão, mas aquela história que entra a minha insegurança, né? O medo de começar, como eu já tinha começado, na verdade, no Brasil, eu já tinha feito algumas aulas de natação. E eu já tinha parado, mas é tudo questão financeira também, né? Eu tinha parado porque não conseguia pagar mais, tudo eu inventava de fazer. Mas, gente, trabalhar no Brasil e pagar curso, na minha época era bem difícil, ainda mais que eu fui mãe com 21 anos de idade, né? Mas eu inventava, eu tentava. E aí, ou seja, eu nem comecei, aqui na Suíça, eu nem comecei a fazer uma aula de natação. Uma coisa que eu acho a coisa mais linda de fazer, que era uma coisa que eu faria com prazer, mas bateu a insegurança. O inglês seria também uma coisa que eu gostaria de fazer por conta das viagens, tudo, né? E muitas situações aqui, que às vezes você encontra grupos de amigos do meu filho, de enteado, do marido, que eles estão conversando inglês. Uma situação bem perto da família mesmo, é o primo do meu marido, mora na Suíça francesa, o primo dele, Suíça, viu? Mora aqui na Suíça, mas ali, fronteira com a França, né? Então, o primo do meu marido não fala alemão. Meu marido não fala francês. Eles, quando se encontram, conversam em inglês. E eu fico o quê, né? Ali no meio da conversa sem entender patavina. Então, tá aí uma situação tão próxima dentro da Suíça. O inglês me serviria bastante, né? Numa situação dessa, em outros cantões, em outros estados, né? Tanto porque ia me satisfazer realmente de aprender algo novo, como a questão tem uma certa necessidade, porque a família do meu marido é grandinha, então, ou seja, por toda a parte tem os Führer, né? Então, agora financeiramente também a gente já tem um pouco mais de estabilidade, os filhos cresceram, né? Cada um seguindo o seu caminho e tal, né? Então, é o momento que eu posso me dar o luxo de fazer alguns cursos, né? Antes, quando eu fazia o alemão, realmente, dando luxo ou não, é uma coisa que eu precisava, porque são caros esses cursos, né? Mas agora eu posso estar fazendo esses cursos que eu gostaria. Só que a história que eu não posso falar, que é isso mesmo, eu vou falar, que eu não tô com a psicóloga aqui, a história do bloqueio, que eu acho que eu vou começar e não vou concluir o curso de inglês, assim como o da natação, assim como o alemão, que eu já tinha desistido, né? Assim, não é a necessidade de trabalhar fora que eu preciso realmente fazer alguma coisa para colocar dinheiro dentro de casa, mas independente de colocar dinheiro dentro de casa, é alguma coisa que eu preciso fazer por mim. Eu gostei bastante de aprender essa área do mundo digital,
né? Nossa, quando eu comecei a aprender também a editar um vídeo, a mexer no computador, que antes o meu computador só servia para eu estar colocando as fotos do telefone no computador. Era o que eu fazia, né? E às vezes dar uma olhadinha no e-mail, pronto, mais do que isso eu não fazia. E hoje não, né? Eu tenho todo um trabalho de edição, de capa de vídeo. Então, para mim são pequenas coisas, mas que para mim, que era completamente leiga nesse mundo digital, nossa, foi um grande aprendizado. Mesmo quando eu estou fazendo o Instagram, alguns Reels, alguns vídeos, entre outras coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente vai descobrindo, né, no digital, é bem bacana. Isso daí eu me identifiquei, eu gostei, achei bem interessante, né? Dá para aprender muita coisa. Então, quando eu vejo pessoas generalizando, falando, que as pessoas são acomodadas, que fulana... Não, você não sabe. Às vezes não é questão do comodismo. Não é que a pessoa é acomodada. A pessoa quer. A pessoa às vezes fica frustrada, acho que é assim que fala, né? Pronuncia, por não conseguir fazer aquilo. A pessoa fica frustrada. Até o alemão, quantas pessoas que eu conheço, gente, que fala muito bem o inglês, de uma formação superior no Brasil, trabalhava na área, super competente, profissional, mas chegou na Suíça, não consegue falar o alemão. Tem esse bloqueio. E não é porque a pessoa não se dedica, não, é porque a pessoa começa, mas por algum motivo ela não consegue. Com certeza também são pessoas que precisam de ajuda porque sozinha não estão conseguindo, né? Então é isso que está acontecendo comigo. Então tem algumas mudanças que eu quero para minha vida e que eu tô consciente que eu tô precisando de ajuda, que agora eu tenho tempo, né? Já que o meu marido tá home office, o Rafael já tá maiorzinho, então eu acho que eu consigo. Eu já conversando com meu marido, ele falou: não, a gente consegue ver os horários do Rafael, né? Nós dois juntos conseguimos organizar tudo direitinho para você sair, fazer seu curso, né? E dar certo os horários. E aí, de acordo com a minha psicóloga, ela acredita que eu tenho que continuar de onde eu parei lá atrás, que foi durante o período da gestação, que foi o meu alemão. Até porque minha família é grande, com os meus enteados, assim como meu marido, tudo bem, meu alemão é suficiente. Mas tem várias situações, dependendo da conversa, que aí eu me perco também. Quando eles estão conversando entre eles, que é uma conversa bem espontânea, que eles já estão falando mais rápido, ali eu me perco no tema. E aí eu deixo de participar. Se eu tenho que pegar uma informação no local, isso daí eu consigo sem problema, porque a pessoa está falando devagar. Se a pessoa se eu não compreendo a pessoa, eu falo desculpa, mas eu não entendi. Aí a pessoa muda a explicação e dá tudo certo. Mas quando é uma conversa espontânea, assim, entre amigos ou em família, ainda além do que também tem o suíço-alemão, que é o dialeto, aí pronto, ali naquele meio eu já me perdi legal. Outra coisa também, eu moro vizinho à Alemanha, então eu tô sempre pela Alemanha. Eu moro no vilarejo, onde você saiu aqui na rua, né? Você tá trabalhando no jardim, pronto, aí já para alguém, já quer conversar, já cumprimenta. É uma coisa de cidadezinha pequena, né? Então, meu mundo realmente aqui na Suíça, ele é bastante voltado para o idioma. Eu tenho um vocabulário pobre, né? Então tem muitas palavras que eu não consigo mais nem pronunciar. Então eu preciso realmente voltar, né, a partir daquele ponto que eu parei, ou talvez um pouquinho antes. E para isso está aqui, ó, gente. Eu trouxe, olha aí. Esse era o meu baú dos meus livros em alemão, que agora vai ficar aqui tava lá em cima, lá no quarto, né, do meu filho. E agora vai ficar perto de mim, porque eu vou realmente dar uma recapitulada. Já olhei alguns cursos, questão dos horários, tudo, quando é que vão começar as novas turmas, tudo. Então, já olhei alguns, tem mais alguns que eu também posso estar ainda pesquisando. Nós estamos em março. Agora, em abril, tem férias das crianças novamente, mas tem muitas férias, eu também não posso me prender todas as férias do Rafael. Mas agora em abril tem férias do Rafael, nós já temos tudo programado, visitas também que vamos ter agora em abril. Então, esse momento, tá? Não é que eu tô escapando, não é que eu tô escapando, mas esse momento realmente já tava tudo programado para abril. Então, quando for em maio, aí tudo bem, tá? O que começar de curso em maio, junho, julho, aí eu vou estar fazendo, sem problema. Realmente é porque abril tá muito em cima, né? Já foi tudo muito bem programado, não tem como mexer. Mas a princípio é isso, gente. Então, de todos os caminhos que eu ficava achando, vou começar isso, vou começar... Não adianta querer começar
trocentas coisas e depois não fazer nada porque tá sempre achando que não vou conseguir, né? Então tem que focar em um. Isso daí que foi falado, foca em um principal. O principal para você viver bem aqui na Suíça, no local onde eu estou vizinho à Alemanha, uma família que eu tenho grande, né? Então a minha realidade é o quê? É o alemão, né? Então, para poder viver melhor aqui na Suíça, e algo que eu vou levar para a vida, que eu vou levar para mim, é o conhecimento. Então, se eu tenho oportunidade de fazer um curso, então vou sair de casa agora, organizando os horários com meu marido, com o Rafa. Me acompanha aí que a gente vai falando mais sobre esse tema, essa nova fase que em breve, quer dizer, já é nova, né? Porque eu já tô fazendo um acompanhamento, já tem várias situações que eu já tô tendo que realmente refletir, decidir, né? Tentar decidir, seja sozinha, seja com a ajuda da terapia, mas preciso de uma direção, é o que eu busco, então vamos ver como é que vai ser isso. Bom, não esqueça de deixar aquele super joinha, isso é muito importante para o YouTube entender que vocês querem ver mais dos meus vídeos e o YouTube indicar meus vídeos para vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, que eu estou sempre trazendo vários vídeos, agora tentando falar mais sobre esse tema de terapia. Trago vídeos também de rotina de casa, de lugares por essa Suíça ou por aí por onde nós estivermos. Abril chegando, tem férias, tem coisas acontecendo, vou compartilhar com vocês também. Então fiquem ligadinhos, se inscrevam. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!